Bom dia a todo mundo que está se conectando agora. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos, Rosa? Eu já posso começar? Pode começar. Ah, perfeito, então. Bom, primeiro, muito obrigada pelo espaço cedido pelo IBEF, né? Uma casa a qual eu tenho o privilégio de acompanhar já há algum tempo. Obrigada especial pelo convite a Magali, de quem sou fã, faço parte do fã-clube da Magali. Uma pessoa muito, muito generosa, né, e muito orientada a pessoas, então obrigada. É um privilégio estar aqui, podendo receber a Rosana Pádua, uma profissional com uma trajetória fantástica. Eu já acompanhei, né, outras conversas com ela, com você, Rosana, e hoje é um prazer poder diretamente te entrevistar. Eu tenho certeza que vamos aprender muito, tirar insights valiosos hoje com você. Para quem não me conhece, eu faço parte aqui do time da Michael Page, muito focada no mercado de finanças, né, e tributos. Também faço parte do IBEF, ali nos bastidores mais do IBEF Jovem. Entusiasta do tema de diversidade com inclusão, trabalho para colocar mais mulheres à frente das companhias. Agradeço também aos mantenedores do IBEF, né, a Rosana, nossa speaker convidada, e todos os participantes da live aqui presente, aqueles que vão assistir a gravação depois. Eu peço só para todo mundo manter os microfones desligados, tá? Por favor. E eu quero... Laura está travando. Tá? Deixa eu... Laura está travando. Espera aí que eu vou trocar, então. É bom que aqui é show ao vivo, né? A quem sabe faz ao vivo. Exatamente. Rosana, vocês já voltaram para o escritório ou ainda estão no híbrido? Como é que está por aí? A gente vai ficar permanentemente no híbrido, né? Mas a partir da semana que vem a gente começa a voltar um dia por semana. Cada um está adotando um sistema diferente. Vamos lá, Laura? Estão me vendo, me ouvindo agora? Sim. Sim. Ah, show. Ótimo. Então, bom, como eu estava comentando, dos próximos eventos do IBEF, né, dia 22 de março, uma terça-feira, às 8 da manhã, a gente vai ter uma live sobre os meios de pagamento. Espera aí, só que eu vou deixar melhor aqui para mim, o celular. E no dia 30 de março, uma quarta-feira, às 8 da manhã, um painel com CFOs do mercado de varejo, tá? Então, temas aí super em alta para a gente poder acompanhar. E hoje a gente vai ter a live Encontro com o CEO, né, com a Rosana. Após as apresentações, gente, ou durante as apresentações também, já podem encaminhar algumas perguntas, tá? A Rosa vai me apoiar aí com direcionamento de perguntas via chat, tá bom? Deixa eu apresentar, então, a nossa speaker convidada, Rosana de Passos Pádua, que está como CEO da Coface Brasil, uma empresa líder do mercado de seguro de crédito aqui. Rosana, que possui 41 anos de trabalho, né? Antes de ingressar na Coface, ela fez parte como CFO no Grupo Pátria, já atuou como diretora de governança corporativa na CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, também ocupou vários cargos sêniores na BASF, também. É casada há 29 anos, né, Rosana? É mãe de 2 filhos, uma mulher de 28 anos, que curiosamente também está na carreira de engenharia, né? Mãe e filha em carreiras que ainda são majoritariamente masculinas, mas que isso vem mudando já há algum tempo, né? E de um rapaz de 25 anos que se aventurou na medicina, né? Foi para um outro universo na família. Muito obrigada, viu, Rosana, pela presença. Olha, gente, é um prazer enorme estar aqui. Todo mundo sabe que o IBEF é minha casa, é minha segunda casa. Magali, super parceira, uma das CFOs mais admiradas do mercado. E, além do mercado, ela tem a minha admiração profunda, ela sabe disso, né? Então, é um prazer enorme estar aqui. Eu estava refletindo um pouco sobre esse encontro, né, que eu recebi com muita alegria da Magali, o convite para participar, e estava me lembrando
que há pouco tempo eu estava neste mesmo formato, nesse mesmo encontro, né, com o CEO, assistindo a apresentação da Rachel, né, a Rachel Maia, que é uma mulher admirável, né, acho que a grande maioria aqui conhece, e eu ficava me imaginando, será que algum dia eu vou estar nessa posição, né, falando sobre a minha carreira? E acho que a gente consegue realizar os sonhos da gente desde que a gente sonha, né? E eu sonhei com isso e hoje eu estou aqui. Olha que coincidência incrível, coincidência maravilhosa. Acho que a ideia é eu falar um pouco sobre a minha trajetória, né? A Laura colocou muito bem. Agora, em abril, eu vou completar 41 anos trabalhando, né? Eu tenho 57 anos de idade, recém-completados, super orgulho da minha idade, nenhum problema com isso. E ao longo desses 41 anos, eu assisti muitas coisas, né? Eu assisti todos os planos econômicos da década de 80, eu assisti às crises do início dos anos 90, eu assisti às crises dos anos 2000, que foram muitas, né? Estava trabalhando o dia que os aviões se chocaram às Torres Gêmeas e o mundo mudou de cabeça para baixo. Eu assisti também, né, a história um pouco mais recente, a quebra do Lehman Brothers e todo o problema global que foi originado a partir do subprime. Então, eu assisti ao longo da minha vida muitas coisas. E todas essas coisas contribuíram fortemente para o meu crescimento e, principalmente, para eu aprender o que é importante na carreira executiva. Minha vida profissional começa lá no ano de 1981, né? Os anos 80, para quem não sabe, 1981, a grande maioria de vocês sequer tinha nascido, né? Mas os anos 80 eles foram marcados por um nível de desemprego muito elevado no Brasil, muito elevado. A gente brinca que era a era em que os engenheiros viravam pasteleiros. Era bem isso, porque os estudantes saíam das universidades de engenharia e não tinham emprego e tinham que abrir uma pastelaria. E eu fiquei muito tempo procurando esse meu primeiro emprego, que era de recepcionista num laboratório. Só que eu sempre fui uma pessoa muito inconformada com a minha situação, né? Eu sempre quis mais, porque aquilo que eu falei no início sobre os sonhos de estar um dia nesse encontro, no papel da Rachel, que a Rachel estava participando, esse sempre foi um mote muito forte na minha vida. Eu sempre fui muito sonhadora. Eu sempre sabia, sempre soube onde eu queria chegar. E eu tive muita sorte de ter pais que me orientaram, né, nas suas simplicidades, que me orientaram que o único caminho possível era o caminho da educação. Se eu não estudasse, eu jamais sairia da situação onde eu nasci, né? Sou de uma família muito simples, nasci no bairro de Itaquera, cresci em Itaquera, estudei em escola pública, mas os meus pais sempre com aquele mantra na nossa cabeça, na minha e dos meus irmãos, é preciso estudar. Então, olha que combinação interessante, eu tinha sonhos, eu sabia aos 15 anos de idade que eu queria ser executiva, sabia que para chegar lá eu tinha um caminho a percorrer, e esse caminho seria pavimentado pela educação. Meu pai me colocou para estudar inglês com muita dificuldade, porque era muito caro nos anos 80, você estudar idiomas, muito caro. E ele me colocou para estudar inglês para que eu pudesse escolher a carreira de comissária de bordo. Era o sonho dele. Sou uma mulher alta, né? Tenho 1,74 m, e ele achava que tinha tudo a ver comigo. E é muito engraçado porque eu dizia para ele, pai, você mirou no que viu, acertou no que não viu. Eu jamais poderia ser comissária de bordo, aeromoça, jamais. Primeiro que eu não ia nem caber num avião da Embraer hoje em dia, né? Eu ia ter que entrar meio, né? Imagina eu servindo. Segundo que eu sou um desastre, tudo cai ao meu redor, acho que por conta da altura, né, a gravidade acaba ficando mais forte, eu jamais poderia ter seguido essa carreira. Mas por trás desse sonho tinha algo maior, não era ser a comissária de bordo, a aeromoça, mas era voar alto, era conhecer outros países, era conhecer outras culturas, era isso que, no fundo, ele sonhava, né? Era isso que, de fato, ele queria, né? Então, ele me colocou para estudar inglês,
pagou o primeiro ano, depois ali eu assumi e paguei. Depois eu fui estudar alemão, depois eu fui estudar espanhol, gostei muito de estudar idiomas, então foi algo que me ajudou nesse meu crescimento. Fiquei um ano trabalhando nesse laboratório e vi que ali jamais teria futuro. E na maior cara de pau do planeta, eu sentei na frente do gerente do Bradesco, da agência lá em Itaquera, onde eu morava, e pedi emprego para ele. Nos meus 17 anos, mais ou menos. Não tinha nem completado 17, tinha 16 ainda. Eu acho que ele me achou tão abusada, né? Falou, acho que pode dar certo, e me contratou. Eu fui para o Bradesco, trabalhei 5 anos nessa agência, né? Num período muito difícil. Então, eu não sei se vocês conseguem imaginar alguém trabalhando num banco sem um computador. Não tinha computador, né? Eram aquelas máquinas registradoras, né? Que você fazia assim com a manivela. E eu trabalhei em diversas áreas. Trabalhei na abertura de contas, trabalhei na entrega de cartão magnético, que foram os primeiros cartões que chegaram nos anos 84, 85. Eu entrei no banco em 1982. Trabalhei na cobrança, na área de mora, fui caixa, fiz tudo dentro do banco. E em 5 anos eu tive 7 promoções. Então, eu saí de auxiliar administrativo e cheguei à posição de subgerente de mercado de capitais, que era uma posição que existia lá atrás. Só que eu estava inconformada, né? Eu não queria ficar. O banco, naquela época, ele não valorizava a educação. É incrível falar isso, mas é fato. Né? Valorizava o trabalho, a educação ficava em segundo plano, e eu precisava estudar. Eu passei, em primeiro lugar, para a faculdade de matemática, né? Sou matemática de formação, e eu precisava sair toda noite para ir para a escola. Né? Educação, lembra do mantra do meu pai e da minha mãe falando da tal de educação. Né? E comecei a procurar emprego. Nessa época, eu já tinha uns 2 anos, mais ou menos, que eu estudava alemão e fui procurar emprego em empresas alemãs e consegui uma vaga como analista financeira júnior na BASF. Parênteses, quem me contratou para essa posição foi um senhor chamado Hélio de Pádua, meu marido, né? Depois a gente acabou casando. Eu saí do Bradesco como subgerente de mercado e entrei na BASF como analista júnior. E ali eu fiz uma carreira de 25 anos. Né? Eu entrei na BASF em 1986, se alguns de vocês se lembram, foi o ano do primeiro plano econômico, né? O plano cruzado, né? Onde a gente teve uma mudança de moeda. E ali eu vivi muitas coisas interessantes. Foi um processo de aprendizado assim gigantesco. Primeiro, os planos econômicos, né? Para os mais novinhos que estão aqui assistindo a gente, um plano econômico ele consistia basicamente no seguinte: você tinha uma inflação que chegou a 80% ao mês. Quando as empresas vendiam a prazo, ela embutia juros e inflação nas parcelas, certo? Quando vinha um plano econômico, o objetivo do plano econômico era zerar a inflação. Então, o que você tinha que fazer com esses boletos que estavam no mercado? Você tinha que descontar a inflação, trazer a valor presente, na mão, sem computador. Tá? Lembra que não tinha computador naquela época. Então, se aplicava uma tabela, que chamava tablita, para fazer esse processo. E esse era o meu primeiro trabalho. Né? Fazia cálculo de leasing, e era muito engraçado o meu primeiro trabalho na BASF, porque eu tinha lá as minhas planilhas, a minha HP12C e uma máquina de escrever que não era nem elétrica, era uma máquina manual. Então, eu fazia o cálculo no HP, escrevia na planilha, colocava a ficha do leasing e datilografava aquela planilha. Então, assim, um mundo muito interessante. A primeira grande inovação tecnológica que eu assisti na minha carreira na BASF foi o fax. Gente, o fax era uma coisa maravilhosa, vocês não têm ideia o que era aquilo, porque você punha um papel aqui e saía na Alemanha. Surreal. Então, o fax foi uma das grandes inovações tecnológicas. Depois, no começo dos anos 90, foi instalado na nossa área, né, na tesouraria, o primeiro computador.
E era uma briga de tapa, porque todo mundo queria sentar na frente daquela coisa maravilhosa, mágica, que tinha um negócio chamado Lotus 123, que era o antigo Excel, que tinha colunas e linhas, e você conseguia mesclar e fazer cálculos incríveis, né? E as primeiras fórmulas desse Lotus 123, vocês não acreditam como é que eram, né? A gente somava os números ao invés de pegar as células, é uma coisa maluca. Então, e ao longo desses 25 anos de BASF, além dos planos econômicos, eu tive a chance de participar de coisas muito interessantes, né? A formação do Centro de Serviços Financeiros Centralizados no Brasil. Então, eu tive a chance de viajar e ser responsável por todos os países da América do Sul, centralizadas as atividades no Brasil. Eu tive a chance de implementar no Brasil um sistema de crédito muito exitoso, e ele foi implementado porque eu fui obrigada, né? Em 2005, 2004, 2005, aconteceu a pior crise da agricultura da história do Brasil, onde todos os fatores de risco aconteceram simultaneamente: câmbio, preço commodity, seca, praga, né? Que dizimou a nossa cultura de soja, não tinha remédio naquela época. Então, eu fui exposta a muitos riscos e o objetivo sempre foi sair do outro lado, né? E criar solução para que esses riscos fossem mitigados, desaparecessem ou pelo menos fossem minimizados. Então, em 2005, meu time e eu, nós desenvolvemos um sistema de crédito, né, de avaliação de crédito, que foi campeão. Tanto foi que, em 2008, esse modelo, depois da crise do subprime, ele foi feito um rollout para o mundo inteiro, né? Olha que coisa linda, pegaram um sistema desenvolvido no Brasil pelos brasileiros e espalharam isso em todo o mundo BASF. Então, isso foi muito legal. Em 2011, eu ganhei um prêmio de Risk Management por conta disso. Então, eu tive essa facilidade, né, de poder implementar coisas diferentes. Depois da crise de 2008, essa foi uma crise bem marcante, o que aconteceu com a BASF? Nós tínhamos muita liberdade, né? O grau de liberdade ele era muito grande para que a gente pudesse desenvolver estruturas, conhecer os clientes e sentir quais eram as dores dos nossos clientes e buscar uma solução. Então, esse grau de liberdade, essa possibilidade de inovação era um negócio, assim, para mim, fundamental para a minha existência. E depois da crise, isso acabou, né? Porque o subprime machucou demais as empresas, essa crise. E aí o poder começou a ser centralizado na matriz. Eles descontinuaram as coisas interessantes que os países desenvolveram ao longo das suas histórias e começaram a fazer tudo aquilo que era muito trivial, o básico. E aí ficou chato, né? E eu comecei a ficar desestimulada, e aí surgiu a oportunidade de mudar de empresa. Eu completei 25 anos de empresa em dezembro. Em janeiro, eu pedi demissão e fui trabalhar na CSN. Eu tive 5 conversas, 5 entrevistas com o Benjamin Steinbrück, conversas muito interessantes, e no final da quinta a gente fechou e eu fui para lá para ser a diretora financeira. Imaginem, né, depois de 25 anos numa empresa que eu brinco que ela é tão quadradinha, que o logo é um quadradinho aberto e um quadradinho fechado, né? Ela é tão certinha, e aí fui trabalhar numa empresa gigantesca, né, que faturava 10 vezes o que a BASF faturava, de dono presente, de dono meu chefe, né? E super desafio. Mas como eu sou uma pessoa muito destemida, né, não tenho medo de nada, exceto de barata, o resto nada me bota medo, topei o desafio e fui embora. Cheguei lá para ser a diretora financeira e tinha um diretor também, né, que é muito típico de empresa de dono. Às vezes ele cria umas redundâncias, né?
Então, na época, tinham 3 diretores de logística, tinha 2 diretores comerciais e 2 diretores financeiros. E toca você aprender, né, a lidar e a conviver nesse ambiente, né, mais conflituoso, porque a Basf não é uma empresa conflituosa, né? Ela é uma empresa complexa, porque tudo é matricial, você tem que alinhar com todo mundo, o processo decisório é lento, né? Quem trabalha em multinacional aqui sabe do que eu estou falando. Empresa de dono é ele que decide, e ele decide quando ele quer, porque quando ele não quer, ele fala, vou ver. Né? Essa, entre aspas, vou ver, significa, não me aparece mais com esse assunto que eu não quero resolver. Né? Então, e quando era um assunto que merecia e necessitava de solução, eu tinha que envolver de novo, outro dia, e outro dia, outro dia. Agora, essa passagem, eu fiquei 8 anos na CSN. Esses 8 anos, eu diria que foi o período de maior aprendizagem para mim, em todos os sentidos. Né? Eu aprendi muito na CSN, muito, muito. Primeiro, porque a empresa multinacional, ela cuida muito da gente, mas ela infantiliza um pouco você enquanto profissional. Quando você vai para uma empresa que é mais conflituosa, que os processos são mais complexos, que você tem que se virar, né? Você tem que se virar e acha teu espaço e se vira aí, você cresce muito, cresce demais. Além disso, eu tive algumas oportunidades que eu não tinha tido na multinacional. Uma delas, eu fiquei os meus 3 primeiros anos na diretoria financeira, os outros 5 anos eu fui diretora de recursos humanos, né? Olha que diferente. Imagine o que eu aprendi sendo diretora de RH de uma empresa com 25 mil funcionários. Simultaneamente, eu fui diretora de riscos, que é a minha área de paixão, né? Eu amo a área de riscos. Compliance, eu implementei o compliance na CSN, né? Então a área de compliance não existia, eu implementei, e também fui diretora de auditoria interna, simultaneamente, então, era RH, risco, compliance e auditoria interna. Vocês não têm ideia o quanto eu aprendi sobre... Tem um colega aqui falando com a gente, né? Marcelão trabalhou comigo na CSN. Ele sabe o quanto a gente aprende numa empresa como a CSN, né? O quanto a gente, de fato, é exposto a situações difíceis e toda situação difícil te coloca para cima. Né? E assim, aproveitei cada uma das oportunidades. Desde o meu primeiro ano de CSN, eu fui indicada para conselho de administração e eram conselhos pesados. Né? Eu me lembro que o meu primeiro conselho, logo em 2012, foi da MRS, que é uma empresa de logística, cujos sócios são Vale, Gerdau, Usiminas e CSN, todos concorrentes de peso. Né? E eu fui jogada na primeira reunião de conselho. Primeira mulher... Eu mal sabia o que era ser um conselheiro naquela época, né? E fui jogada lá na boca dos leões. Os conselheiros, um querendo matar o outro, porque cada um defendendo seus interesses. E eu lá sobrevivi, né? Me impus, sobrevivi, aprendi, e eu fiquei na MRS por, sei lá, 6 anos como conselheira. Eu sei que, no fim, no meu último ano, eu já estava com 6 ou 7 conselhos, além das 3 diretorias. Né? Então, era assim, um trabalho insano, trabalhava igual uma maluca, mas aprendi demais. Então, assim, aproveitei cada dia, cada oportunidade que a empresa me deu, e foi assim, agradeço demais a CSN. Só que aí eu brinco que eu venço nas empresas, né? Aí eu venci de novo, porque eu tinha vencido no Bradesco, daí fui para a Basf, aí eu venci na Basf, fui para a CSN, estava vencida na CSN de novo. E quando você está vencido, você tem que mudar, não tem jeito. E uma pessoa que me conhecia do mercado me convidou para fazer parte, né, de um projeto da tese do agronegócio do Pátria. E fui ser CFO da Lavoro e da CropCare, né, que são 2 empresas espetaculares, maravilhosas. Amo muito tudo que eu vivi no Pátria. E fiquei lá 1 ano, né, com eles. É intenso, né? Private Equity é bravo, né? A gente adquiriu na Lavoro 10 companhias em 1 ano, em pandemia, né? Que isso foi no ano de 20. Então,
é um ritmo super intenso, porque é adquirir, trazer para dentro, dar uma lapidada e fazer funcionar. Aprendi muito, 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 muito. Mas aí, no final de 2020, veio a possibilidade de participar do processo de seleção para substituir a Marcele, né, que era a CEO da Coface, e eu me candidatei, né, passei por todo o processo seletivo e os franceses me escolheram. Então, cá estou, né? Então, aqui é resumindo 41 anos em 10, 15 minutos. Então, essa é a minha trajetória, Laura. Perfeita, Rosana. Nossa, é uma trajetória realmente fantástica. E o que eu acho mais legal de perceber, né, sempre que eu tenho a oportunidade de ouvir profissionais do seu peso, é entender o que os levou até essa cadeira, né, que você está agora, né? Como enfrentaram mudanças de comportamento, de mindset, né, os desafios naturais da carreira. E geralmente é muito gostoso reparar que cada um tem sua trajetória singular, né? Não tem receita de bolo, cada um consegue de um jeito, mas sempre dá para perceber algumas similaridades, né? E essas similaridades não estão em cursos que fizeram, faculdades, né? Perfil de empresa, se ficou muitos anos em uma mesma empresa ou se foi mudando. As similaridades geralmente estão em comportamentos, né? Em valores, em algumas crenças, né? Foi muito rico ouvir um pouco quais foram as suas influências, né? A tua origem, como você foi parar aí na área de finanças. Muito, muito interessante. Eu queria que você comentasse agora, Rosana, de um dos primeiros momentos mais desafiadores da carreira, né? Que é quando nos tornamos líderes, né? E a gente tem visto cada vez mais a importância dos líderes nas companhias. A gente tem visto uma tendência de muitos jovens, né, se tornarem líderes de áreas robustas, né, ainda muito cedo, né? Então, jovens executivos. Não sei como você vê isso, né? Como a gente garante essa boa gestão do capital humano com os jovens executivos que ainda têm pouca experiência de vida, né? Pouca bagagem. Eu percebo que a gente começa liderando um time executor, aí tem o desafio de sair um pouco da operação, aprender a delegar, depois a gente começa a liderar outros líderes, né? E aí vem outros desafios. Enfim, como foi esse processo para você, né? O que você se lembra que foi mais desafiador? E ao longo desses anos, né? Porque eu tenho certeza que você viu outras formas de liderar, outros perfis de líderes. Então, comenta um pouco para a gente sobre isso, por favor. Muito bom. Bom, minha primeira posição de liderança, no banco eu era líder, mas o banco é um pouco diferente, é uma liderança um pouco diferente. Eu vou me prender aqui à minha primeira liderança na BASF, que, por incrível que pareça, ela veio quando eu voltei de licença maternidade da Mariana. Né? Eu voltei de licença maternidade e fui promovida a gerente. Eu confesso para vocês que foi uma fase muito difícil, porque todo mundo, sem exceção, quando é alçado para é um bom técnico e é alçado para uma posição de liderança, comete o mesmo erro. Você quer que todo mundo do seu time seja tão bom quanto você. E aí você peca. Você peca por vários aspectos. Primeiro, você peca porque você segura para você a atividade e não delega e ensina o time, né? Porque você acha que você faz melhor. Claro que você faz melhor, você era técnico até ontem. Então, esse é o primeiro erro que a gente tem que tomar muito cuidado com ele. Segundo erro, como você é o bonzão, né? Você era o bonzão até ontem, tecnicamente, você é natural, né? Natural, mas é comum, eu vejo isso com muita frequência, vi isso muito ao longo dos últimos anos, que você fica um pouco ditador. Então, você não cuida das pessoas. O que o líder tem que fazer? Cuidar das pessoas. Ele tem que ser o maestro, ele não tem que ficar tocando os instrumentos, né? Então, e por que eu falo que você se torna um pouco ditador? Porque você começa a ser muito exigente nas regras. Qual que é a riqueza da liderança? É você entender o seu time, entender quais são as capacidades de cada um deles e qual é a possibilidade de entrega da melhor forma possível de cada um deles. Os times ricos são os diversos, né? Os times péssimos são aqueles que todo mundo parece um exército, soldadinho, tudo igual. Então, isso é difícil cair a ficha.
E isso eu tenho trabalhado muito quando eu promovo alguém, né, para uma posição de liderança, sendo que essa pessoa exerceu uma longa trajetória como técnico. Então, é aí que a gente tem que cuidar. Quando você se torna líder, muda seu papel. Muda seu papel, você não tem mais que ficar com as atividades. Você tem que ajudar o time a entender a melhor forma de entregar. E outro erro muito comum, né? A gente se prende à forma como você fazia a atividade antes e decreta que aquela é a melhor maneira. Quem disse? É muito provável que alguém do seu time vá fazer melhor do que você, mais rápido, com mais capricho. Ao longo dos anos também eu aprendi que as gerações que vêm depois de mim, elas são melhores que eu. Não dá para eu competir com garotos de 20 anos quando o tema é base de dados, criação de dashboard. Não dá para competir. Ele é muito melhor que eu. Agora, o que eu tenho melhor que ele? Eu tenho experiência, eu sei como liderar, eu sei como acalmá-lo quando ele fica em pânico, porque, né, os jovens ficam em pânico. Eu sei dar feedback, que ele precisa muito, né? Os jovens precisam de feedback o tempo inteiro, a gente precisa dar enquanto líder. Então, é isso, acho que o primeiro cargo de liderança é o mais difícil. E você vai apanhar mais ou vai apanhar menos se você seguir esse caminho que eu estou descrevendo aqui, que é o errado, né? Então, não dá para ficar segurando a atividade, não dá para refazer a atividade que alguém da tua equipe fez. Ah, não, isso é uma porcaria, daqui que eu faço melhor. Pior erro que você comete. Você infantiliza seu time, você não forma um time forte, e para você crescer nas organizações, você tem que ter o tempo inteiro sucessores prontos para assumir a sua cadeira. É isso. Aquelas pessoas que temem criar sucessores, elas estão falhando, porque você vai ser substituído, se ou se. Pode levar mais tempo ou menos tempo, mas você vai ser substituído. Então, é melhor que você seja substituído e vá para cima do que vá para fora, né? Então, você tem que preparar as pessoas embaixo de você para que você tenha um time forte. Os bons líderes têm times fortes, preferencialmente pessoas melhores profissionais do que você. Então, isso eu aprendi às duras penas. A minha primeira liderança foi um desastre, foi horrível. Se eu voltasse lá atrás, talvez eu tivesse feito diferente, mas eu aprendi na porrada, mas aprendi. E é o tipo de coisa, né, Rosana, que por mais que você leia sobre, ouça conselhos, é só gerenciando, né, é só fazendo para você entender o que significa, né, de fato, se tornar um líder, né? E, Rô, eu imagino Posso que dar uma dica de um livro? Por favor. Né, eu acho que a gente sempre tem que dar essa orientação. Tem um time, eu estou fazendo coach com uma pessoa do meu time, né? Uma menina recém-promovida de técnica para líder, né? E ela está cometendo alguns erros, então eu falei, vem aqui que eu vou ser sua coach, sou coach dela. E a gente está lendo junto esse livro. E eu dei para minha filha também, né? Minha filha que está aqui ouvindo a gente também, não sei se está para ler. Chama O Pipeline da Liderança, do Han Charan. Esse livro é muito legal e ele dá as dicas das passagens, né, dos 6 passos aí da liderança. Eu acho que é muito legal, né, principalmente para líder novo, recém-promovido, ou para quem quer ser líder, né, nos próximos meses aí, ler. Eu acho que vale muito a pena. Perfeito. Eu já tive a chance de ler esse livro, muito, muito bom. E, Rô, eu imagino que você, né, como profissional, como líder, tenha mudado de opinião muitas vezes, né? As nossas crenças mudam. Eu gosto muito de um conceito, né, que diz que a nossa evolução é um formato de hélice, né, de espiral. A gente passa pelos mesmos problemas ou por problemas muito similares durante a nossa trajetória, mas sempre com novas perspectivas e novas bagagens, né? Que nos faz encarar e solucionar sempre de forma diferente. É o processo do amadurecimento. Qual foi um aprendizado, uma descoberta não óbvia, né, que contribuiu para você alcançar o próximo nível, né? Ter uma virada de chave importante que te fez ir para um próximo patamar? Bom, ser bom técnico me ajudou muito a crescer na minha carreira, né?
E o que significa ser bom técnico? É, de fato, você dominar o assunto de ponta a ponta. Então, isso, sem sombra de dúvida, me fez ser valorizada pela companhia. A gente não pode esquecer que eu sendo mulher latino-americana, brasileira, cresci numa organização alemã, né? Então, o que eles viram em mim? Porque muitas pessoas passaram pela mesma situação e acabaram não crescendo. Acho que eles viram o sangue no olho, a vontade de aprender, a vontade de crescer, a curiosidade, né? Você tem que ser curioso, você precisa saber mais do que você sabe. Então, isso, sem sombra de dúvida, me ajudou muito no meu crescimento. Eu sempre quis mais do que eu tinha. Sabe assim, até hoje eu sou um pouco assim, né? Tô aqui, tá bom. Não, eu quero mais. Né? Eu sou que nem, sabe aquele cachorrinho? Você pega o osso e joga longe? Quando o cachorrinho chega no osso, você vai e joga mais longe. Eu sou esse cachorrinho, eu fico o tempo inteiro jogando o meu próprio osso para mais para frente. Então, acho que isso me fez, muitas vezes, mudar de patamar. Né? Outra coisa, estar antenado ao que está acontecendo. Né? A gente precisa estar conectado com o mundo. O nosso mundo do trabalho ele não se limita ao nosso espaço. Eu preciso saber exatamente o que está acontecendo na minha cadeia inteira. Né? Eu sempre fui uma financeira nos anos 90, né? Ninguém falava sobre isso, mas eu já tinha implementado o Business Partner dentro da área financeira. Por quê? A área financeira ela sempre era muito vista como uma área geradora de despesa. Né? O que vocês dão de lucro? Vocês não dão lucro para a gente, vocês só gastam dinheiro. E não é assim. De jeito nenhum, isso é um equívoco muito grande. Né? Primeiro que a gente é o ralo da companhia. Se tiver aberto, tudo que você ganhou lá no comercial vai embora por aqui. Então, o que era o Business Partner? A BASF ela tinha 3 grandes áreas de negócio, muito bem separadas. Né? Então, era a área química, era a área de tintas, né, da Souvenir, e a área do agronegócio. 3 negócios completamente diferentes. Com clientes totalmente diferentes, com demandas totalmente diferentes. Então, eu criei dentro da tesouraria pessoas que estavam se especializando em química, pessoas especializadas em tintas e especializadas no agro, que sentavam junto com a área comercial para discutir a estratégia e ver onde é que a gente podia contribuir para o plano estratégico das respectivas áreas. Então, acho que essa foi uma super sacada. E eu fiz isso no meu primeiro ano de liderança. Estou falando de 1994. Então, isso, além de ter dado muita exposição para o meu time, porque eles estavam trabalhando em conjunto com a área, eles se tornaram indispensáveis. E foi isso que nos permitiu criar tantas soluções dentro da base. A gente criou, no começo dos anos 2000, uma operação de vendor, né, de financiamento para cliente, em dólares, que o agronegócio demanda financiamento dolarizado, porque a moeda é dolarizada, lastreada em algumas situações no preço de commodity, com um derivativo embutido, onde o funding vinha de 2 instituições que trabalham juntas na mesma operação, Citibank e Banco do Brasil. Surreal, né? Nada a ver, cultura completamente diferente, mas funcionou. E aí, o que eu colocava aí como a cereja do bolo dessa estruturação? O seguro de crédito da Coface, que na época eu era cliente da Coface. A BASF era cliente da Coface desde os anos 90. E com isso, a gente tinha lá o first loss de primeira perda, a segunda perda era dos bancos, e nesse first loss, se a gente tivesse que bancar, eu acionava o seguro de crédito. Então, a operação praticamente não tinha risco, ficava com 1% de risco remanescente. Então, essa participação junto com as áreas comerciais, com as áreas estratégicas da companhia, me ajudaram, sim, a crescer. Né? Essa empatia com o negócio. Existem empresas onde o financeiro comercial se choca. Absurdo isso. Quando eu fiz o modelo de crédito para salvar a agricultura no ano 2005, a gente fez a 3 mãos. Era a consultoria que eu tinha contratado lá da USP de Ribeirão para me ajudar, a área comercial e a área financeira. Juntos, a gente desenvolveu juntos, né, a modelagem de crédito.
Porque como é que eu ia desenvolver uma modelagem de crédito e empurrar a goela abaixo da área comercial? Não, não funciona, né? Uma organização é como um relógio. Cada área é uma peça dessa engrenagem. Se uma falhar, o relógio não funciona. Se uma área for ruim, a empresa não funciona. Então, a gente tem que estar junto e se apoiar e se ajudar. Então, eu acho que se a gente pode chamar isso de empatia, eu acho que foi isso que foi me alçando, né, a possibilidade de crescer, né? E a Alemanha via isso com muito bons olhos, né? A Alemanha olhava a forma como a gente fazia isso aqui no Brasil e gostava, né, e ficava feliz. Então, não sei se eu respondi, Laura. Às vezes eu dou umas voltas e espero que eu tenha passado a mensagem. Não, com certeza. Vários insights que você foi descobrindo, vivendo a operação, né? Estando próxima das pessoas. Isso é fantástico. É engraçado que a gente ainda vê muita briga entre finanças e comercial. Eu tô louca para fazer um evento, inclusive, para colocar, deixar uma mesa redonda, sabe? Pessoa de vendas e finanças. Mas o que acontece no dia a dia que dá encrenca, né? Como a gente pode melhorar? A gente vai pensar nesse evento em breve. Rô, eu quero aproveitar, né, para fazer duas perguntas, na verdade. Você fez uma passagem recente, muito bacana, né, de CFO para CEO, né, uma passagem muito significativa. A segunda, né, porque se tornar CFO também é um marco super importante. O que você percebeu, estando nessa cadeira, que só a pessoa na cadeira de CEO pode fazer? Qual que é a relevância desse papel na organização? Bom, a visão de mais limitada passa a ser generalizada, né? Hoje eu sou responsável por todas as áreas. E uma das dúvidas, né, que a direção da COFACE tinha antes de me contratar era: será que ela vai dar conta da área comercial? Porque ela sempre se sentou em cadeiras mais administrativas, né? A financeira, RH, risco, compliance, auditoria. E esse era eu sabia que esse era meu grande desafio, né? E para mim isso é um pouco óbvio, por esse meu passado, né, de business partner, de sempre sentir a dor da área comercial, entender as angústias. Eu cheguei jogando com a área comercial, né, jogando forte. E dei um azar danado, porque eu cheguei em março do ano passado e em setembro eu perdi o meu diretor comercial. Então, desde de setembro eu estou aqui jogando as duas posições, né? E acho que a gente fez bem, né? Fizemos direito, fizemos da melhor forma possível, que a gente teve um resultado muito legal em 2021. Foi um resultado realmente excepcional. Então, quando você se senta na cadeira de CEO, você tem que ter uma visão muito, muito, muito holística. Então, é o comercial, é o jurídico, é o RH, é tudo, né? Tudo para em mim. É incrível isso, né? Eu achava que a posição de CEO era até tranquila, né? Porque tem gente resolvendo. Vai para cima, entendeu? E é um pouco, isso da organização, mas acho que é um pouco do brasileiro, né? Vamos delegar para cima que fica mais fácil. Então, hoje eu tenho o peso dessa cadeira, ele é muito grande, né? E as decisões precisam ser tomadas. Eu sou estatutária, então é CPF, né? Isso é uma outra coisa. Eu já era, como CFO no Pátria, eu também era estatutária. Então, ser estatutária tem um peso muito relevante, porque é teu CPF que está em jogo, né? Agora, você tem que olhar, de novo, com lupa, a tua matriz de riscos, né? Onde é que estão os riscos da companhia? E acho que o CEO, ele é o maior gestor de risco da organização. Esse é o nosso papel. O tempo inteiro eu tenho que olhar onde é que tem risco aqui. Tem risco nesse contrato que eu estou assinando? Tem risco nessa oferta que eu estou fazendo para o cliente? Tem risco se a gente está batendo cartão ou deixando de bater cartão para os funcionários, liberando hora extra? Enfim, tudo é uma questão de riscos. E a gente precisa gerenciar adequadamente cada um desses riscos. Mapear, olhar, né? Às vezes,
porque também tenho limitação de tempo, né? Se eu detalhar, né, colocar uma lupa em cada risco, minha vida não anda, né? Porque eu tenho muita atividade. Por incrível que pareça, se eu trabalho é muito. Então, às vezes, eu olho por drone, né, e vejo e mapeio onde estão os riscos. E ali eu tento atacar. A gente tem uma área muito bem estruturada, né, de riscos e controles internos, então eu confio muito na gestora dessa área, que também é uma mulher, e ali eu sinto essa confiança de que as coisas estão caminhando super bem, né? Então, é isso, acho que o ponto-chave aqui, Laura, é você incorporar o papel de gestor de riscos e mapear o tempo inteiro. Como eu já gostava de fazer isso, né, e sempre fui... Quando eu decidi fazer meu MBA em 2001, eu decidi fazer finanças e riscos, né? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar para o risco e ser, de fato, um gestor de risco o tempo inteiro. Perfeito. A Liliane aqui, ela pediu para comentar um pouco, né, sobre o início da jornada em gestão de riscos, né, como a criação da área e tal. Você provocou já agora, né, que você começou até se especializando um pouco, né, fazendo esse MBA. Você quer comentar alguma coisa mais? Olha, eu tinha uma matriz, usava uma matriz na BACE, né, quando a gente implementou o programa de compliance, que era muito legal, né? É a matriz clássica de gestão de risco, onde você tem o eixo de probabilidade e de impacto, né? Então, num eixo, probabilidade de ocorrência, no outro eixo, o impacto que, se esse risco acontecer, ele te dá, e você plota os riscos ali, tá? E aí ele vai ficando, ele sai do verde, fica amarelo, laranja, e o último quadrante, se tem alto impacto e alta probabilidade de ocorrência, ele é um risco roxo, né? Vai ficando vermelho e fica roxo. O que eu defendo e sempre defendi na minha vida, na minha carreira, e é assim que a gente faz hoje na Coface, é você ter uma visão completa da sua cadeia de riscos. Então, eu vou tentar trazer isso para uma realidade mais palpável aqui. Você é hoje uma indústria de celular, você fabrica celular, né? O que você tem que mapear de riscos? Primeiro, você tem que mapear o seu mercado, né? Quais são os seus riscos de mercado, seus concorrentes? Depois você tem que mapear, e isso no Brasil, gente, é um fato. As pessoas não estão olhando adequadamente para o risco das suas cadeias de suprimentos. Não olham. Então, eu tenho que pegar toda a minha cadeia de suprimento e avaliar os meus fornecedores, avaliar cada um deles. Qual é a capacidade financeira desses fornecedores, qual é a capacidade logística desses fornecedores, qual é a dependência desses meus fornecedores com as suas matérias, com as suas cadeias, com as suas matérias-primas. A gente viu isso, a indústria automotiva está sofrendo com a sua cadeia de suprimentos, né? Faltou equipamentos, então a gente tem que mapear essa cadeia de fornecimentos. A gente tem que olhar o risco dos clientes, que é o nosso negócio, né? A Coface, ela faz as duas coisas, ela avalia fornecedor e avalia clientes, avalia empresas. Analisar o risco dos meus clientes. Será que a minha indústria aqui de celular tem dependência muito forte de um ou dois canais de distribuição? Como é que é esse meu nível de dependência? Depois você tem que mapear o risco de recursos humanos. Então, hoje, a tua empresa, quais são os teus pilares de recursos humanos? As pessoas que você não pode perder de jeito nenhum. E aí, para cada risco mapeado, você, de fato, criar os planos de mitigação. Bom, se eu tenho pessoas aqui que eu não posso perder, qual é a minha estratégia de manter essas pessoas na organização? Como é que eu remunero essas pessoas? Como é que eu mantenho essas pessoas felizes? Então, assim, cada pedaço da sua organização tem uma série de riscos envolvidos. E, para esses riscos, a gente precisa mapear e criar plano de mitigação, né? E é isso, não tem muito segredo de você fazer gestão de risco. E o que a gente faz? Para cada um desses riscos identificados, você cria controles. E esses controles você passa mensalmente, trimestralmente, dependendo da necessidade
que esse risco impõe para você. É isso. Perfeito, que aula. Mudando um pouco de assunto agora, a gente vive num momento de muita transformação, né? Busca por tecnologia, as empresas, né, em busca de transformação digital, busca por dados, ao mesmo tempo muitos dados disponíveis. A gente também tem, de um lado, o desafio do capital humano, né? Guerra por talento, dificuldade de contratar, de reter. O mercado de trabalho agora, né, está muito aquecido, onde o poder de escolha, a gente percebe, está bem forte para o lado dos candidatos, né? E muita coisa mudou mesmo, né? O que motivava você no início da sua carreira não é o mesmo que motiva parte dos seus liderados hoje e a nova geração de profissionais de agora, né? Como você enxerga que as empresas podem valorizar, né, as pessoas nesse contexto de mercado de trabalho que a gente está vivendo? Enfim, como você enxerga isso? Olha, falando francamente, já tendo sentado por 5 anos numa cadeira de recursos humanos, o que eu penso é o seguinte: a gente precisa remunerar adequadamente as pessoas, adequadamente. Nem mais, nem menos, o adequado. Tá? Até porque você tem que ter equilíbrio. E esse equilíbrio passa pela remuneração adequada. Depois, é fundamental que você tenha uma rede dentro das organizações de reconhecimento das pessoas. As pessoas precisam se sentir reconhecidas. As pessoas precisam se sentir valorizadas. E as pessoas precisam se sentir bem no trabalho. E o que é se sentir bem no trabalho? É você gerar um clima organizacional positivo, motivador, né? E que as pessoas, de fato, queiram estar lá. É muito ruim as pessoas pedirem para sair da organização porque estão descontentes ou com a liderança ou com o clima organizacional. Isso é horrível para a companhia, né? Eu estou muito feliz na Coface, porque aqui o clima organizacional é uma delícia, é uma delícia. A gente faz, uma vez por mês, uma festa de aniversariantes virtual, que é super legal, e a gente reconhece as pessoas, é muito legal. A gente faz um outro evento, uma vez por mês também, chamado Conectados, né? O que é o Conectados? A gente escolhe um tema, um livro, filme, viagem, recentemente foi viagem. E aí as pessoas mandam foto e aí discute, fui conhecer esse lugar, é super legal, onde as pessoas podem interagir. E nós somos mais ou menos 90 funcionários. O último conectado tinha 70 pessoas conectadas. É uma horinha só. Então, assim, o clima organizacional ele é muito importante para as pessoas se sentirem felizes e acolhidas, né? E acho que também muito importante é você valorizar o ser humano que está por trás daquele profissional, né? Por trás do profissional tem um ser humano que tem necessidades, né? E você entender que necessidades são essas. A gente tem um colaborador que teve Covid e ele perdeu os 2 rins. Foi assim muito triste, né? Perdeu os 2 rins e ele está fazendo hemodiálise, está na fila do transplante. Então, assim, eu vejo a organização inteira dar apoio para esse menino. Não deixa a moral dele cair, não deixa. Uma outra pessoa que trabalha com a gente teve câncer, né? Então, o que essa moça recebeu de apoio durante todo o processo de tratamento, ela está curada, ela voltou. Então, ela tem um sentimento muito forte. Agora, se eu puder resumir tudo, você tem que gerar amor na organização, né? Eu sou uma pessoa muito movida a amor. Se você não ama o que você faz, se você não ama as pessoas que estão junto com você, que graça que tem? Não tem graça nenhuma, né? Então, eu acho que esse sentimento, a gente fala pouco sobre amor nas organizações, né? Eu falo muito, mas, no geral, a gente fala pouco. E ele é, sim, sem sombra de dúvida, o que nos une, o que nos motiva, o que nos coloca para cima, o que nos faz ter o propósito da nossa vida, né? A carreira da gente passa que você nem percebe. Quando eu olho e falo, caramba, já passaram 4 décadas e eu estou aqui trabalhando, não é possível, né? E meu marido brinca que eu tenho mais passado do que futuro, e ele tem razão, né? Porque tem mais tempo de que eu passei do que eu vou viver.
Então, tem que fazer sentido cada dia. Né? E hoje eu posso dizer para vocês que eu estou aqui porque eu quero, porque eu gosto. E é assim que as pessoas precisam levar a sua vida profissional. Tem que estar lá porque gosta, porque quer, porque tem um propósito, porque ama. Né? E eu acho que é assim que tem que ser. Né? Sei. É isso que você queria saber como é que eu penso? É assim que eu penso. É isso mesmo. Eu vejo muito, Rosana, que não é somente oferecer, não é mais, né, oferecer um benefício, um auxílio, internet, ou modelo híbrido ou não, ou um cargo, um salário. É ambiente, né, é cultura. E isso é muito mais complexo de mexer, né? Esse termo que está em alta, né, que é garantir a segurança psicológica das pessoas no ambiente de trabalho. E tudo que você comentou conversa muito com isso, né? Imagino que você, na sua cadeira, né, como CEO, influencia muito neste aspecto, né? Poxa, você falando de amor, como se cascateia isso, né, para a liderança, cascateia para quem está ali vivendo a operação. Isso é muito fantástico. Posso te dar um exemplo? Por Todo favor. dia o RH manda um e-mail dos aniversariantes do dia. Eu mando todo dia o e-mail para o aniversariante. E não é um e-mail padrão, é um e-mail que eu escrevo, porque cada pessoa é única. Cada pessoa merece uma mensagem individualizada para ela. Não tem e-mail padrão. Não, eu escrevo porque é aquilo que eu estou sentindo com relação à pessoa. Todo dia eu faço isso. Custa fazer isso? Não custa. Né? Agora, quem está recebendo tem um efeito assim, sabe? Estou recebendo e-mail da minha presidente. Putz, que legal. Compensação, eu recebi mais de 90 e-mails de 11 de fevereiro, que foi meu aniversário. Todo mundo me mandou e-mail também, entendeu? Então, é isso, é a troca. A gente é humano, a gente precisa disso. Né? E aí, eu acho que a gente, enquanto... Nós, mulheres, a gente tem esse senso, né? A gente não tem medo de falar de amor e a gente não tem medo de ser maternal quando a gente pode ser. Né? Acho que isso é muito ligado à nossa essência. Perfeito. Agora eu conheço homens que são super maternais também. Que ótimo. Rô, ligando, né, nessa questão que você está comentando um pouco de nós mulheres, né? Esses dias eu vi um gráfico, sabe aqueles gráficos de intersecção, né? Tem um círculo aqui, aquilo que no meio que se intersecciona, né? De um lado era Covid, do outro era guerra nuclear, e no meio é I still have to work, né? Ou seja, eu ainda preciso aqui focar no meu trabalho, entregar aquele relatório, fazer aquela reunião. Nesse sentido, né? Como você lida com a sua... Eu imagino que seja uma pergunta que você ouve muito, né? Mas é sempre bacana ouvir com a sua vida profissional, né? Com a sua vida pessoal. E aí a gente envolve aquela clássico maternidade, né? Versus família, versus carreira. E com essas questões de mundo também, né? Porque eu imagino que a sua cadeira hoje é uma cadeira que tem que fornecer muitas respostas, né? Muita solução. Mas, ao mesmo tempo, você também é uma pessoa, ou seja, você também está vulnerável a tudo isso, né? Como que você lida com isso? Tudo. A gente passou por duas crises, né? A gente mal saiu da crise da pandemia, a gente está entrando numa eventual terceira guerra mundial, né? É tudo muito novo. Mas a minha geração, a gente está muito acostumado a lidar com crises, né? Veja quantas crises a gente já não passou, né? Então, eu lido com serenidade, até porque o desespero nessa hora não vai resolver absolutamente nada. Eu lido com muita conexão, eu estou o tempo inteiro entendendo o que está acontecendo agora, né? Nessa dinâmica da guerra da Rússia contra a Ucrânia, porque eu acho que é isso que está acontecendo, a Rússia contra a Ucrânia, né, e a Ucrânia se defendendo. Então, a gente tem que estar conectado, mas não desesperado, né? Resposta, sim, o tempo inteiro. O tempo inteiro os clientes querem saber, vai manter meu limite de crédito com a Ucrânia? Vai manter meu limite de crédito com os clientes da Rússia? O que vai fazer? Vai cortar o limite de crédito todo mundo? Não vai cortar. Então, assim, o tempo inteiro a gente sendo questionado e sendo perguntado qual é o próximo passo, para onde a gente vai. A gente tem a nossa estratégia da companhia, essa estratégia vai ser perseguida para esse ano todo, né? A gente vai continuar seguindo o caminho que a gente traçou,
claro, recebendo as orientações da matriz, né? Porque a gente é uma subsidiária, então a gente deve aí respeitar sempre as definições que a matriz faz, e com serenidade. Com relação... Não existe a Rosana profissional e a Rosana pessoa, é uma coisa só. Nós somos seres holísticos, eu sou uma coisa só, né? Não tem como separar. E eu tenho que levar essa tranquilidade também para a minha vida pessoal, né? Todo mundo sabe que a minha prioridade na minha vida sempre foi minha família e sempre vai continuar sendo, né? O trabalho é importante, mas é segundo lugar. Primeiro é a família, segundo é o trabalho. E então eu tento levar isso da melhor maneira possível, né? E sem muito estresse. Eu tento trabalhar muito para que eu não tenha um estresse além do normal, um estresse tóxico. O estresse ele é positivo na nossa vida, ele nos movimenta, ele nos agita, ele nos impulsiona. Quando o estresse fica exagerado, nocivo, ele te adoece, né? E isso eu não posso permitir que aconteça. Então, tentar trabalhar de forma positiva com o estresse. E fazer o que está ao meu alcance, né? Tem coisas que estão ao meu alcance e essas coisas eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer ajudas para algumas entidades que eu acredito que vão ajudar, tipo Cruz Vermelha, tem que ajudar. Então, eu tento fazer a minha parte na sociedade, né? Agora, que a gente está vivendo momentos difíceis, quem imaginava há 2 anos, exatos 2 anos, 4 de março de 2020, que a gente teria pela frente 2 anos como eles foram? Alguém tinha ideia? Porque em 4 de março de 2020, o vírus já estava lá na Ásia, né? Já estava forte lá, e a gente achava que ia ser uma gripezinha e que as coisas iam passar, né? Eu me lembro que no dia 13 de março, o primeiro caso no Pátria de Covid foi o meu estagiário na Cropcare. Então, a gente parou dia 13, foi para casa. Aí o meu chefe e a gente toma a decisão de falar para o pessoal: olha, leva o computador, né? Porque era uma sexta-feira, leva o computador, pode ser que semana que vem vocês não venham trabalhar. Olha isso. Eles levaram o computador e não voltaram até hoje, voltaram mais. Então, a gente não imaginava que isso pudesse acontecer. Então, é fácil a gente avaliar a pandemia agora, 2 anos depois. Assim como é muito difícil a gente avaliar o que vai vir dessa guerra, né? Até onde a corda vai ser esticada. Hoje, a gente já amanheceu com uma ameaça nuclear, né? 2 usinas nucleares invadidas. O que vem daí, né? Quais os riscos? E, de novo, eu volto para o ponto do risco, né? A gente está, do ponto de vista profissional, a gente está ouvindo, a gente está prestando atenção e calculando bem os nossos riscos, né? Hoje, os nossos fornecedores estão em regiões que dependem do gás russo, por exemplo, pode ter uma interrupção de fornecimento. Estamos mapeando isso? Então, de novo, fica a dica de fazer um mapeamento de risco de forma muito precisa, para a gente sofrer mais ou sofrer menos. Aí é uma decisão que a gente vai ter que tomar. Eu quero sofrer mais ou quero sofrer menos? Eu, Rosana, sempre quero sofrer menos. Então, eu tento trabalhar na prevenção para ter uma ação e sofrer menos. Eu prefiro a prevenção do que a correção, né? Então, é meu jeito de liderar e, inclusive, a minha vida. Muito bom. Agora, migrando um pouquinho mais para o presente, para o futuro, né? Indo para um assunto mais leve, você sente, Rosana, que você chegou lá, que você está assim, no topo da montanha? Eu pergunto porque quem segue uma carreira mais tradicional, né, do mundo corporativo, e mesmo quem segue, enfim, para o empreendedorismo, existe uma ânsia constante pelo próximo cargo, né? Pelo próximo passo, pelo próximo patamar. E a gente pode dizer que você, né, atingiu ali o topo da hierarquia, digamos assim, do universo corporativo, né, de uma companhia. Como você se sente, né, nessa cadeira, nesse sentido? E o que você sente que ainda vem pela frente, né? Como se enxerga estando nessa cadeira agora?
Olha, eu acho que o melhor ainda está por vir. Estou brincando. Claro que eu me sinto super feliz e realizada por ter chegado até aqui. Era meu sonho. Lembra lá nos 15 anos, quando eu sonhei ser executiva? Eu achava que eu ia parar ali na carreira de CFO, né? Mas felizmente a vida me brindou aqui com essa oportunidade de chegar à cadeira de CEO. Estou super feliz, muito realizada, mas eu acho que muita coisa boa ainda está por vir, de verdade, né? E muitas dessas coisas boas no âmbito familiar até, né? Filhos casados, vão chegar netos, tem muita coisa para viver ainda que é legal. Eu vou ficar mais algum tempo que eu não sei precisar. Se você me apertar aqui, quanto tempo mais você vai ficar nessa cadeira? Não sei. Eu estou assim, deixa a vida me levar. Eu estou fazendo o meu melhor, trabalhando duro todo dia, duro mesmo, trabalho duro, e até algum momento. A hora que eu vencer, aí eu paro. Quando eu parar essa posição que eu estou hoje, vou buscar uma outra posição? Provavelmente não, né? Com 41 anos de trabalho, 42 anos de trabalho, acho que já deu, né? Já contribuí bastante para o nosso país e para a sociedade. Eu acho que tem outras formas de continuar contribuindo, né? Ser conselheira de companhias, porque ao longo desses anos todos eu acumulei muito conhecimento, então ajudar empresas que estão hoje em dificuldade a eventualmente encontrar uma saída, fazer um trabalho voluntário, que hoje a minha vida executiva não me permite, mas que é algo que eu quero muito fazer, porque também acho que tem que devolver para a sociedade, cuidar da minha família, né, que ela é prioridade, na verdade isso vem antes de todas as outras coisas. Eu quero muito viajar, conhecer outros lugares, né? Eu só conheço 27 países, a minha meta é 50, então ainda falta um montão de países para eu conhecer. Então, acho que é tudo isso que eu estou feliz por onde eu cheguei, porque, de fato, eu sinto que eu sonhei, corri atrás e realizei, né? Agora o cachorrinho tem que jogar o osso para mais longe, e eu vou continuar jogando esse osso para mais longe enquanto eu respirar, né? É assim que tem que ser. Mas até aqui valeu muito a pena, valeu muito a pena. Muito bom. E, Rô, quando eu olho para a sua carreira, né, eu me inspiro muito, né, e tenho certeza que você inspira muitas pessoas, não somente por toda a sua trajetória, todas as conquistas, né, que a gente vê, que você comentou aqui, mas também porque você é uma mulher, né, porque isso me conta que também é possível para mim, né, e esse é o poder da representatividade, de inspirar outras mulheres, né, outras gerações. Nós vimos já uma evolução muito importante do crescimento das mulheres em posições de liderança, mas o percentual, né, de mulheres em posições C-level, CEOs, em posições de conselho, ainda é muito pequeno frente ao que poderia, né? Uhum. Quais dicas, né, você daria para as profissionais mulheres, né, como você? Eu acho que não somente dicas, né, porque às vezes funcionou para você, não funciona para mim, não funciona para outra, mas comenta um pouco que te ajudou a chegar onde você chegou. E a segunda pergunta, já engatando, é o que você tem feito, né, para apoiar também outras mulheres nessa jornada, como CEO, né, à frente de uma companhia, que já está linkado também a todo esse universo de ESG, diversidade e inclusão, essa agenda forte que a gente tem visto em várias empresas. Enfim, fiz duas perguntas, não sei se confundiu. Não, está claro. Bom, a minha dica é: não complica. Não complica, sabe? Porque a vida é simples, a gente não precisa complicar. Mas se eu me casar agora, vou atrapalhar minha carreira? Não, você não vai atrapalhar sua carreira. Mas e se eu tiver filho agora, vou atrapalhar? Não, você não vai atrapalhar sua carreira. Eu tive 2 filhos, eu tive a minha primeira promoção quando eu voltei da primeira licença maternidade, minha segunda promoção quando eu voltei da segunda licença maternidade, não precisei do terceiro filho para a terceira promoção, mas assim, não complica, faz o seu trabalho bem feito, sabe? Agrega valor para a companhia, estuda, se antena nas coisas, seja um bom técnico enquanto você é técnico, seja um bom líder quando você for promovido para uma liderança e seja feliz na sua vida pessoal, porque é isso que faz o ser humano ser feliz, quando ele é completamente feliz em todas as escalas. Eu vejo que, às vezes, a mulher ela não se coloca no papel dela e ela complica, então simplifica.
Dá para fazer tudo junto e misturado. Eu estou muito infeliz no meu trabalho. Gente, não existe trabalho perfeito. Esquece, isso é utopia. Uma empresa perfeita. Não existe. Todas as empresas têm problema, todas as organizações têm dificuldades, e eu posso falar isso de carteirinha, né? Porque eu passei por ótimas instituições e todas tinham problema. Todas tinham, eu tive muita dificuldade. Então, a gente tem que aprender a conviver com as adversidades, encontrar os melhores caminhos, fazer um mapeamento de risco e ver se você já não está vencido ou não. Está vencido? Então, vai embora, procura outro rumo, né? Para ser feliz. Porque eu acho que a grande sacada da vida profissional, né, que por trás tem um ser humano, ou da vida pessoal, que por trás tem um profissional, aí você escolhe como você quer olhar, é ser feliz naquilo que você está fazendo. Tem que ser feliz, né? E a gente estudou para isso, né? Todo mundo que está aqui, que é profissional, que está conectado, a gente estudou para fazer o que a gente faz. Então, a gente tem que ser feliz com o que faz. E veja as coisas positivas. Tem coisa ruim acontecendo? Tem. Mas quanta coisa positiva tem na sua vida profissional? Quanta coisa legal, quanto aprendizado você está sendo exposto, né? Então, não complica. Vai para frente. Então, acho que essa é a dica. Eu acho que eu respondi as duas coisas com essas dicas, né? Perfeito, Rô. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do pessoal do chat. A Betânia comentou o seguinte: Rosana, parece que a sua experiência como diretora de RH na CSN, somada à experiência em finanças, riscos, né, business partner, foi importante para formar uma CEO que motiva as pessoas. Como conseguir que a empresa perceba que o profissional financeiro tem essa capacidade de contribuição na área de RH também? Como fazer esse link? Obrigada, Betânia. Tem razão, né? Eu pedi para passar pelo RH em algum momento lá na CSN, né? Na época, o meu chefe era o Caffarelli, e eu pedi para o Caffarelli se tivesse uma oportunidade que eu queria ser diretora de RH, e ele me deu essa oportunidade, sou muito grata a ele, e foi ótimo, né? Eu aprendi muito. Mas eu acho que a minha experiência em RH ela vem de antes, né? Como eu falei para vocês, o olhar, o cuidado com as pessoas, né? Eu acho que isso faz muito parte de mim como ser humano. Cuidar do outro é algo que eu gosto de fazer. Entender o outro, entender as suas dificuldades, orientá-lo, a equipe, as pessoas da minha equipe, para aquilo que de fato elas querem. Eu acho que eu sempre tive um pouco dessa característica, né? Mas eu acho que o segredo não tem muito segredo, é você estar junto, é a comunicação que você coloca com os teus coordenados, né? Você estabelece uma comunicação, você estabelece uma relação profissional, que obviamente acaba sendo pessoal também, onde você compreende até onde essa pessoa pode chegar, quais são os gaps que ela tem que você pode ajudar, né? Através de um feedback de confiança, porque feedback é um negócio meio perigoso. Se você der um feedback forçado, sem que a pessoa queira, dependendo da forma como você dá, você pode estragar a relação entre você e ela, né? Mas um feedback combinado, bem estruturado, onde você contribui para que essa pessoa cresça, ele é muito valioso, muito valioso. Hoje, eu tenho pessoas que trabalharam comigo, estão espalhadas pelo mundo inteiro, né? Ontem eu recebi uma mensagem por WhatsApp de um amigo que está em algum lugar, que eu nem sei direito, que o DDI é 41, não sei se é Londres, Suíça, ele tem algum lugar aí, dizendo que ele vem para o Brasil agora, nos próximos meses, e quer me ver, né? Então, assim, por que ele quer ver? Ele é CFO lá, está super bem. Ele quer me ver porque a gente teve uma relação de confiança em algum momento, eu ajudei-o na carreira. Eu tanto ajudei na carreira, quando ele me disse que queria ir para uma outra companhia concorrente nossa, eu dei maior apoio para ele, porque ele não estava feliz, né? Outros ficaram na companhia, a gente teve uma conversa e eu vi que
o problema que ele estava sentindo naquele momento era transitório e a gente podia corrigir a rota e ficou e fez carreira, sabe? Tem pupilo que está na Argentina, tem pupilo que é diretor da BASF. Então, assim, essas relações, né, em algum momento, elas foram essencialmente profissionais e, ao longo do tempo, elas viraram relações de amizade, né, de respeito. E uma coisa que sempre foi muito importante na minha vida, e desde muito cedo eu aprendi a valorizar, foi esse networking. Até hoje, eu falo com as pessoas, vocês vão me achar louca, mas olha só, eu tenho um grupo de WhatsApp que são as meninas que estudaram comigo no ensino fundamental. Tá? Aí eu tenho um outro grupo, do grupo inteiro, meninos e meninas, que também estudaram no fundamental. Aí eu tenho o grupo do ensino médio, eu não tenho da faculdade, perdi o pessoal da faculdade, mas eu tenho as minhas amigas do Bradesco, que trabalharam comigo de 1981 a 1986, e todas essas pessoas eu falo, todas elas. Fora os grupos mais moderninhos, tipo as amiguetes, né, que são as amigas do IBEF. Então, assim, e em todos os grupos eu interajo com as pessoas, porque pessoas, para mim, elas são fundamentais para a minha vida, é de onde eu tiro a minha energia. E é muito gostoso isso, você está com as pessoas e está sem interesse, demonstrando carinho, afeto e prazer de estar com elas, né? Então, acho que eu fiz muito isso ao longo da vida e, para mim, funcionou. Tem funcionado e eu sou muito feliz com essas relações que eu fui criando ao longo do caminho. Muito bom, Rô. Nossa, é fantástico ouvir uma profissional de finanças tão humana, né, tão orientada a pessoas. E sempre que, né, nos perguntam aqui na Page qual que é o profissional de finanças do futuro, né, quais são as competências, gente, é sempre pessoas, e sempre foi, né, a gente ouvindo a sua trajetória, sempre foi sobre pessoas, né, todo momento que você fala, gente, como você chegou na área de RH, na área comercial, se relacionar, gente, é uma pessoa do outro lado, né, é uma profissional que também espera a resposta, também quer estar inserido no contexto, você teve muito esse cuidado, né, durante a sua trajetória, isso é muito legal. E o que eu vejo muito, assim, Rosana, também é uma vontade genuína de você liderar, né? Porque a gente sabe que liderar é difícil, né? Você tem que resolver o seu problema, resolver o problema dos outros, assim, é burocrático às vezes, dá trabalho, mas acho que no mesmo nível que é desafiador, né, é muito gratificante, né? Esse interesse genuíno, você colhe muitos frutos dessas relações, né, que você acaba construindo ao longo da sua trajetória. E um outro ensinamento que eu tive ao longo da nossa conversa é você nunca estar satisfeito com o que você já conquistou, né? Sempre querer mais, sempre querer melhor, mas não somente para si mesmo, né? Uma coisa egóica, para os outros, pensar no coletivo, né? Nos benefícios para todo mundo. E ter uma pitada de carisma, que eu vejo em você, que faz diferença, né? Um grande carisma, empatia, que isso gera credibilidade, né? Gera confiança. Eu acho que são características muito importantes para quem está numa posição como a sua. Então, foi assim, muito fantástico ouvir essa sua história. Eu quero só fazer um comentário assim, que eu acho que é importante, né? Porque algumas coisas norteiam a vida da gente, na medida que a gente vai vivendo, a gente vai reforçando algumas crenças, né? Eu sou uma pessoa católica, já fui catequista, né? Então, eu sempre levei a minha fé de uma forma muito consistente. E eu aprendi, né? Como eu sou cristã, o mestre foi Jesus. E um dos ensinamentos que ele deixou para a gente é que a gente tem que fazer bem para o próximo, né? E aí eu sempre fiquei pensando, quem é próximo? Eu acho que próximo é aquele que você consegue, esticando o braço, alcançar. É quem de fato está perto de você. E o teu próximo no trabalho são os teus colegas, os teus colaboradores. É para eles que você tem que fazer o bem o tempo todo, né? É para os teus amigos, são as pessoas que estão próximas a você. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente fica com a ilusão de que você tem que ajudar quem está muito longe, enfim, e perde a oportunidade de ajudar e contribuir para quem está perto de você, né? E aí, voltando um pouco na questão das mulheres, né? Quem me conhece sabe que já há mais de 10 anos eu tenho trabalhado muito forte para o empoderamento das mulheres, né? Por quê? As mulheres são as que estão mais próximas de mim.
Hoje, na Coface, nós somos 100% de mulheres na diretoria, porque só somos duas, né? Eu estou contratando mais gente, espero contratar homem, porque acho que o equilíbrio é ideal. Mas hoje são 100% de mulheres na diretoria e 62% de mulheres na liderança como um todo, né? Então, quem são os meus próximos para eu cuidar nesse momento para que as carreiras deslanchem? São essas mulheres que estão perto de mim, minha filha, né? Então, eu tenho que cuidar de quem está próximo de mim. E eu não posso ter a ilusão de que está do lado, eu vou ignorar. Não, eu não vou ignorar, eu vou ajudar. E eu ajudo todo mundo que me pede ajuda. Todo mundo. Tento, pelo menos, né? Por quê? Se as pessoas chegaram até mim, elas estão próximas do meu braço, então eu tenho que ajudar. É meu próximo. Está perto de mim e eu vou ajudar. Então, é assim que eu tento levar a minha vida. Acho que até aqui isso deu muito certo, isso me realiza, me deixa feliz. E tento passar isso para os meus filhos, né, e passar isso para os meus sobrinhos, né, para aqueles que estão mais próximos de mim, porque é de fato o que eu acredito que faz a vida valer a pena a cada dia. Perfeito. Posso te fazer uma última pergunta, por curiosidade? Você comentou que você sempre, né, teve esse drive, né, de ser uma executiva de sucesso e tal. Mas ao longo da nossa conversa eu percebi que se tornar CEO não foi um target, né? Eu vou ser CEO, né, de uma companhia, eu vou desenhar uma estratégia para chegar lá, mas com os anos de experiência você percebeu, acho que eu consigo. E você se aplicou para uma posição, né, para ser CEO. E a gente percebe, e aqui eu respiro, né, mercado de trabalho, que existe um bloqueio muito grande, especialmente para nós mulheres, né, e a tal da síndrome da impostora que nos afeta tanto, esse bloqueio de se aplicar. Imagina, eu vou me aplicar para uma posição de CFO, de diretora, de CEO, né? O que passou assim, né, na tua cabeça e como foi esse processo, né? Eu acho que não só em relação a toda a sua trajetória, né, toda a sua parte técnica muito sólida, muito clara de todas as suas conquistas, mas tem um quê, né, de mindset. Como foi para você isso, assim, para outras mulheres ouvirem também? Bom, aquela minha recomendação de não complica valeu para mim também, né? Não compliquei. Eu tenho condições de assumir essa posição? Eu tinha essas condições, por que não? Né? Assim como eu tenho condições de assumir uma posição de conselheira numa empresa daqui a alguns anos. Então, eu acredito muito no meu potencial, eu acredito no que eu sou capaz. E se eu tiver gap, pode ter certeza que eu vou correr atrás, vou corrigir. Então, por que não? Eu sofri muito quando eu cheguei aqui na Coface, porque as empresas não têm muita consciência sobre isso, só que hoje elas são dirigidas com base em siglas. Vocês já pararam para pensar nisso? Gente, é tanta sigla. Eu fiquei, acho que uns 2 meses tentando decifrar. Eu fiz um glossário aqui de sigla. Então, foi difícil para eu chegar e entender cada uma dessas siglas. Hoje eu tomo muito cuidado para os novos entrantes para ir traduzindo o que significam, mas são inúmeras siglas. Agora, eu sabia que eu podia aprender tudo isso. Na Lavoura também tinha muita sigla. Eu vou correr atrás, eu vou aprender. E se eu não souber, eu vou... Pouquíssimo tempo, eu vou estudar e vou chegar lá. O que é isso? Autoconfiança. Eu tenho muita autoconfiança. Eu confio muito em mim. Eu sou a pessoa que eu mais confio, sou eu mesma, entendeu? Então, por que não? Né? E eu falei também uma frase, deve ter passado desapercebida, mas eu não tenho medo de nada. Nunca, nenhum alemão encardido da base me botou medo. E olha que eu recebi alemão encardido a rodo aqui, tá? Benjamin nunca me meteu medo. Eu não tenho medo de nada, não tenho medo de ninguém, não tenho medo, né? Exceto de barata, isso eu tenho medo. Mas não tenho medo de situação difícil, eu não tenho medo de nada. Eu fui em 1990, deixa eu pensar agora, comecinho dos anos 2000, eu fui convidado pela Eurofinance para fazer uma palestra em Miami, né? E eu fui fazer uma palestra para mais de 3.000 pessoas em inglês. Cara de pau total, entendeu? Fui, fiz, e medo, zero medo. Eu não tremo na base. Não tem essa coisa de, ai, eu tô com medo.
tenho. O que eu falei para você ontem, Lara? Pode perguntar o que você quiser. A gente não ensaiou essas perguntas, tá, pessoal? Para quem está aqui quem está ouvindo aqui, a gente não ensaiou, não sabia o que ela ia perguntar. Por quê? Porque eu não tenho medo, né? Eu confio em mim, né? E confiar em mim, eu aprendi, claro que fui desenvolvendo isso ao longo do tempo, mas não tem situação difícil. Porque se eu não souber, eu vou dizer, não sei. E se for importante que eu aprenda, eu vou aprender, né? E acho que a gente tem que ter, a gente não pode complicar a nossa vida e a gente tem que ter confiança na gente. Você é bom demais. Você é bom demais, você tem que acreditar nisso. E é você que tem que acreditar, não sou eu que tenho que te falar, né? E eu acredito demais em mim. Meu nível de insegurança é bem perto de zero, assim, bem pertinho. Nossa, que inspiração, Rosana. Deu nosso tempo aqui. Eu confesso que eu ficaria horas conversando com você, né? Eu tive que escolher algumas perguntas aqui do meu roteiro. Tinham várias outras interessantes. Mas eu quero agradecer muito, né, ao IBEF pelo evento, a você, né, pelo papo, pela gentileza. Aprendi muito. Agradeço a todo mundo, né, a participação de todos aqui que estão na live, que vão assistir depois. Eu vou pedir para que vocês fiquem de olho nos próximos eventos do IBEF também, já coloquem na agenda. Rosana, por favor, sua mensagem final para a gente poder se despedir do pessoal. Bom, primeiro foi um prazer. Sempre que o IBEF precisar de mim, sabe que pode contar. Sempre que a Magali precisar de mim, ela sabe que ela pode contar. Ela é chapa do coração. E é muito, eu sinto muito prazer de falar para vocês, para outras pessoas, para outras mulheres, para outros homens, que é possível, sabe? A gente tem que sonhar e, claro, correr atrás, né? Porque só de sonho, ninguém realiza sonho só por sonhar, a gente tem que sonhar e correr atrás, mas que chegar onde você sonhou é muito prazeroso, é muito gostoso, né? E eu sou uma pessoa muito feliz, né? Então acho que a gente tem que buscar ser feliz. Sou feliz com a minha família, sou feliz com a minha filha que está aqui, com meu filho, com meu marido, com minha mãe, com os meus irmãos, e amem sem limite, né? A gente pode amar sem limite, que vai dar certo no final, e vocês podem ter certeza disso. Então acho que essas são as minhas. E não compliquem, sem complicação, sem picuinha. Perfeito, sair daqui com essa mensagem. Laura, não complica, só vai. Vai com medo mesmo, né? Vai ser feliz. Vai ser feliz, ótimo. Obrigada, viu, Rosana? Ótimo fim de semana para todo mundo e até a próxima. Tchau, pessoal. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Bom fim de semana.